paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e amigos, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Quero te pedir perdão em primeiro lugar. Domingo tivemos um problema com o computador e não pudemos fazer a live do domingo passado. Mas graças a Deus já consertamos e estamos aqui para ministrar a palavra de Deus, para levar até o teu coração a palavra de Deus, para que a minha oração é que Deus fale com você nessa noite, é que Deus venha trazer ao seu coração aquilo que Ele deseja, aquilo que você, não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. Muitas vezes nós não sabemos, né? A gente quer muitas coisas, mas Deus, Ele sabe o que nós precisamos, amém? E eu convido a você a pegar a sua Bíblia e ler comigo um texto que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Vamos lá, pegue a sua Bíblia e vamos ler comigo. Paz do Senhor, Deise, glória a Deus. Paz do Senhor, Marcos, a paz do Senhor, Igreja do Senhor Jesus, que se reúne nessa hora, que está aqui porque deseja mais de Deus, deseja a presença de Deus, a direção de Deus para a sua vida. E só podemos encontrar a direção, só podemos encontrar as coisas realmente verdadeiras, a verdade, né? Quando estamos na presença de Deus, amém? E quando buscamos na sua palavra a direção. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Vamos ler do versículo 1 ao 15, amém? Vamos lá. A palavra de Deus diz assim: a arca de Deus, ela é levada para Jerusalém, né? Davi deseja levar a arca de Deus para Jerusalém. Vamos lá? De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Balaá, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram da casa de Abinadab. Conduziram o carroção com a arca de Deus. Aio andava na frente dela. Perdão, eu pulei aqui uma frase. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aio, filho de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aio andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos, símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. E o Senhor abençoou
a ele e toda a sua família. O versículo 12. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi ou um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e de trombetas. Aqui, a palavra de Deus. Paz do Senhor, Sara, seja bem-vinda. Paz do Senhor, Lucas, Ulisses, glória a Deus pela vida de vocês. Que bom estarmos juntos. A palavra de Deus aqui em 2 Samuel capítulo 6 narra, um momento da história de Davi, onde fala da arca do Senhor. A arca de Deus era algo que tanto Israel queria, como os outros povos também queriam. No tempo de Moisés, o Senhor disse para construir a arca, o tabernáculo, e Moisés construiu. E eu quero que você entenda que de Moisés até chegar em Davi, se passaram 450 anos. E este tempo, todo esse tempo, a arca ela ia sendo levada de um lado para o outro, porque ela era roubada. As pessoas queriam a arca, porque sabiam que havia algo diferente e poderoso na arca de Deus. Claro que os israelitas sabiam que era Deus, o grande eu sou, o único Deus, o Deus de Israel. Mas as outras nações não sabiam. Mas eles sabiam que aonde a arca estava, as pessoas eram abençoadas, a cidade, a nação era abençoada. Então, os inimigos, eles tinham desejo de ter ela também, mas como um símbolo de um amuleto, porque eles não conheciam o Deus de Israel, mas eles sabiam que existia algo ali. E aqui conta a história de que Davi, ele queria levar essa arca para a cidade de Davi, para Jerusalém, Então, ele providenciou uma carroça com bois e pegou um pessoal e falou: vamos lá, vamos buscar a arca. Nós vamos trazê-la para a cidade de Davi. E eles foram. E essa arca estava na casa de Abinadab, pai de Uzá e de Aio. E essa arca ficou na casa deles por 20 anos. Por 20 anos a arca de Deus ficou ali na casa desse homem. E com certeza eles foram abençoados, estavam sendo abençoados. Mas eu quero que você se detenha a alguns detalhes que o Senhor nos traz nessa história. A primeira coisa, quando nós conhecemos a Deus, nós amamos o Senhor, aceitamos o Senhor Jesus, a gente fica naquela alegria do primeiro amor. E a gente tem muita vontade de estar na sua presença, de adorá-lo, de ler a palavra, de orar, de estar com Ele. Mas conforme o tempo vai passando, a gente vai tomando tempo com outras coisas e quase a gente não tem tempo para estar na presença de Deus. Então você imagina essa arca, quando ela chegou na casa de Abinadab, o cuidado que ele tinha com a arca. Com certeza ele falou para os filhos: não pode tocar, vocês não podem chegar até aqui. Delimitou algum lugar, o espaço para que os filhos não chegassem, deveriam ser crianças. Porque ele sabia que era a arca de Deus. E não poderia ser tratado de qualquer jeito. Então, essa arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Mas com o passar do tempo, Abinadab e seus filhos, eles foram perdendo a reverência. Eles foram perdendo a intimidade. Eles foram perdendo o temor.
da presença de Deus, da arca de Deus ali na casa deles. E os anos se passaram. E o que acontece? Davi chega, fala, vamos levar. Abinadab entrega a arca, coloca uma carroça, num carroção, né? Um carro de boi, para levar a arca. E aí eles começam a levar a arca, e no caminho vai Davi dançando, o pessoal tocando, fazendo aquela festa, e a arca de Deus, ela está sendo levada em um carro de bois. E conforme os bois estavam andando, um certo momento, o boi tropeçou. E quando os bois tropeçaram, a arca possivelmente balançou. E naquele momento, Uzá, com aquela ânsia de ajudar, né? Ele faz o quê? Ele põe a mão na arca e segura a arca, achando que a arca poderia tombar, poderia cair. E naquele momento, Uzá cai ali mesmo, morto, né? Uzá é fulminado por Deus. E naquele momento, Davi com certeza coloca a mão na cabeça e fala, meu Deus, como é sério, como o Senhor é tremendo, o Senhor é terrível. O que eu fiz? Imagina a situação daquele momento. Imagina aquela situação. Vendo aquele rapaz morto, caiu ali, morreu. O Senhor o fulminou, diz a palavra, né? Que o Senhor acendeu contra Uzá. A ira do Senhor se acendeu contra ele e matou ele ali mesmo. Então, Davi, ele vai o quê? Ele vai orar, coisa que ele não tinha feito antes. Ele não tinha buscado o Senhor, qual a forma que ele deveria ir buscar essa arca. Ele só queria buscar, mas ele não pensou como ele deveria fazer. Qual seria o caminho a percorrer? Os detalhes dessa mudança, ele não pensou. E a palavra de Deus diz que Davi, ele ficou com certeza muito chateado. Ele orou, ele se entristeceu, ele deve ter pedido perdão ao Senhor. E aí ele pega e fala, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa arca, vamos colocar aqui em algum lugar, uma casa mais perto, vamos deixar essa arca e vamos voltar. Vamos voltar para o palácio. Porque ele perdeu, e com certeza todos ficaram muito entristecidos por essa situação, voltaram para o palácio. E lá, essa arca, a palavra de Deus diz que essa arca ficou na casa de um homem chamado Obed-Edom, né, da cidade de Gate. E essa arca ficou lá na casa dele por 3 meses. E Obed-Edom e sua família foram abençoados. Uma coisa que a gente aprende, aonde a arca de Deus está, aonde Deus está, nós somos abençoados. Não tem como não ser abençoado na presença de Deus. E a arca de Deus naquele momento, naquele tempo, era o símbolo da presença de Deus, né? E todos sabiam que era poderoso, que Deus estava ali, Deus movia. E o que acontece? A arca de Deus fica ali durante esses 3 meses, e aí Davi vai pensar, vai orar, vai perguntar ao Senhor como fazer para trazer essa arca para a cidade de Davi, para o palácio. E aí então a estratégia muda. A estratégia muda. Antes ele queria levar a arca em cima de uma carroça puxada por bois. E a palavra de Deus diz que quando a simbologia dessa carroça puxada por bois significa força humana. Força humana. Davi queria fazer algo nas suas próprias forças, com as suas próprias forças, na força humana dele, e não na direção de Deus. O significado do nome de Uzá é força. Sabia disso? Força humana.
Davi errou aí, quando ele quis fazer algo na sua própria força e não diante da direção de Deus e não na vontade de Deus. Você entende isso? E o que nós percebemos aqui, que o que acontece com Abinadab e com seus filhos, eles se familiarizam com a arca de Deus. Eles se familiarizam com as coisas de Deus. Vamos trazer para nós, como nós. Muitas vezes, como eu já disse, você aceita Jesus, você começa a frequentar uma igreja e está ali, você canta, você toca, você participa ali junto. E vai passando os anos e você vai se familiarizando com a igreja, com os irmãos, com as coisas que você faz ali. E você acaba não tendo mais, perdendo o quê? O temor a Deus. Perdendo o temor às coisas de Deus. Porque você começa a fazer não mais como você fazia no início. Sabe? Com aquele amor, com aquele temor, com aquele carinho. Ai, o Senhor, né? Depois aquilo vai passando. O primeiro amor vai indo embora. E fica apenas o trabalho. E muitas vezes, e o que o Senhor nos chama hoje a entender, é que a familiaridade tomou conta da vida de Uzá. Tanto é que ele perdeu o temor. Quando chegou aquele momento, ele tocou, ele tentou segurar a arca para não cair. Como quem? Deus precisava da sua ajuda. Deus não precisa da nossa ajuda, meus irmãos. Nós é que precisamos da ajuda dele. Deus não precisa. Deus, quando ele faz algo, ele faz de uma forma tão perfeita, tão agradável. Ele sabe o que faz. Mas nós, Uzá, e muitas vezes nós somos como Uzá. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. E aí é onde a gente coloca os pés pelas mãos. E é onde dá tudo errado. A reverência, a intimidade de Uzá, ele não tinha mais. Se perdeu a intimidade dele. Porque ele deu lugar à familiaridade. Muitas vezes a gente se familiariza com as coisas que estão ao nosso redor, as pessoas, e perdemos a intimidade, perdemos o temor, perdemos o respeito por aquela pessoa ou por algo. E aqui nós estamos falando de Deus. Aonde está o temor a Deus? Aonde está a reverência que devemos ter? Quem é Deus e quem somos nós? Diante dessa situação, o que Davi faz? Davi vai, busca Deus, pede perdão. Senhor, eu errei, não devia ter feito isso. Acabou com uma pessoa morta, né? Puxa vida. E ali ele se coloca diante do Senhor e com certeza Deus deu a direção de como ele deveria levar a arca. E aí agora Davi vem aqui, ó, no versículo 12. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca, quem eram os que carregavam a arca? Agora não era mais bois, não era carroça que carregava a arca, agora eram os levitas, os adoradores, aqueles que serviam na casa de Deus, do Senhor. Eles é que carregavam a arca, e eles carregavam com 2 varas, né? A arca, 4 argolas e 2 varas, que eles colocavam nas argolas e iam carregando, 4 levitas, levando a arca de Deus. Outra coisa, enquanto eles davam 6 passos, eles sacrificavam, a cada 6 passos que eles davam, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. A cada 6 passos, antes dele dar o 7º passo, eles paravam e adoravam ao Senhor e oferecia a Deus sacrifício.
sacrifício de louvor, sacrifício de adoração. E eles ofereciam matando um novilho. A cada 6 passos, ao 7º, vinha o sacrifício. Quantas vezes nós andamos e damos um passo, e damos 2, e 3, e 5, e 6, e 10, e 20, um ano, 10 anos, sem agradecer aquilo que Deus tem feito por nós, sem sacrificar nada a Deus, sem dizer: Senhor, se eu estou aqui, foi porque o Senhor me colocou aqui. Se eu estou de pé, foi porque o Senhor tem me sustentado. E então, Davi entendeu que ele precisava também se vestir de uma maneira diferente. Com certeza, a primeira vez, ele deveria estar vestido mais como um soldado do que como um adorador. E aqui, no versículo 14, diz que Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som dos gritos de alegria e trombetas. Colete sacerdotal de linho. Olha aí, até a roupa era uma outra roupa. Ele estava pronto como um sacerdote adorando ao Senhor. Davi, ele entendeu que ele precisava ter intimidade com o Senhor. Quando nós temos intimidade com Deus, nós conseguimos ouvir a sua voz. Nós conseguimos ouvir e entender qual é a direção que Deus está nos dando. Amém? Davi entendeu. Sabe por quê? Deus, ele visa o resultado daquilo que ele pede para você ou daquilo que você vai fazer. Ele não visa a praticidade, sabe? E os métodos que usou, ele usou dos seus próprios métodos, que foi o método da força. E Deus não trabalha dessa forma. A força de Deus é diferente da força do homem. E Deus, ele visava o resultado. Claro que ele queria que a arca fosse levada, e foi levada para a cidade de Davi. Foi levada. Mas a forma precisa ser diferente. Então hoje, Deus nos diz assim. Eu quero te falar uma coisa também. Você sabia que a arca, Deus recolheu a arca? Por quê? Porque a arca estava se tornando um símbolo de idolatria. Todos queriam a arca. Não apenas Israel, como eu disse, mas outras nações também queriam. Por quê? Porque eles sabiam que tinha algo ali de precioso, que era a presença de Deus. E todos queriam. Então muitas vezes eles guerreavam, lutavam, e eles queriam o quê? Quem ganhava ia lá e pegava a arca. E essa arca foi para muitos lugares, porque todos queriam o que estava dentro da arca. Muitos não sabiam, mas sabia que existia algo ali. A presença de Deus. E aqui nós vimos o quê? Que a casa de Obed-edom, por 3 meses a arca ficou lá. E ele foi abençoado, ele e a sua família. Porque aonde Deus está, a bênção vem, a bênção chega. E eu vou provar para você aqui, em Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. Que diz aqui, Apocalipse 11, 19 diz assim: então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da aliança. Deus recolheu esta aliança. Hoje os homens procuram, querendo saber aonde está esta aliança. E às vezes um fala, encontramos alguma coisa, algum vestígio aqui, outros falam ali. Mas até agora não foi provado aonde está essa aliança, essa arca. Por quê? Porque Deus recolheu a aliança. Porque Deus tirou
o símbolo da idolatria, porque a arca se tornou um símbolo de idolatria. E eu quero dizer uma coisa para você: quando o homem levanta um ídolo, Deus tira, porque Deus não permite adoração a ídolos. Deus não permite adoração a imagens, a pessoas, a nada. Porque só Deus deve ser adorado, só Ele. E quando o homem coloca algo para que ele adore, o que Deus faz? Deus tira, Deus remove o ídolo, porque Ele não aceita este pecado de idolatria. Então hoje, Deus, com essa história, vem nos chamar a atenção, vem fazer a gente repensar como nós estamos vivendo na casa de Deus, como nós estamos vivendo na nossa casa, na nossa intimidade da nossa casa. Nós estamos vivendo, nós temos intimidade com Deus, ou nós se acostumamos com as coisas de Deus? E hoje nós vivemos na familiaridade. Você se familiarizou as coisas de Deus? Hoje você vai na igreja, você participa, porque faz parte de um ritual. Você se familiarizou. Eu preciso ir na igreja, porque se eu não for me sinto mal. Como se fosse algo que você precisa cumprir. Deus não quer isso. O Senhor não deseja isso. O Senhor, Ele deseja que nós estejamos na presença dEle. Não importa se estejamos em um lugar, em um local, em uma casa de oração. Não importa se estamos na nossa casa ou em qualquer lugar. O que Deus espera de mim e de você é que nós o busquemos, é que nós oremos, leamos a sua palavra, para que possamos ouvir a sua voz. Ouvir a sua voz. Você consegue ouvir a voz de Deus? Ou você está com muitas vozes? Muitas vozes estão falando aí na sua mente, no seu coração. E você não consegue discernir a voz de Deus. Você só vai conseguir discernir a voz de Deus quando você tiver intimidade com Ele. Buscar a sua presença. E quando você busca a presença de Deus, Ele vai dar a direção, Ele vai mostrar para você o caminho que você deve seguir. Jesus diz na sua palavra, em João 14,6, que Jesus, Ele é o quê? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. O caminho. Muitas vezes Deus está mostrando para nós um caminho, mas nós não temos paciência de trilhar aquilo que o Senhor está nos mostrando. Nós queremos um atalho, nós queremos resolver logo. O Zá quis resolver rapidamente, na sua força. E não é assim que Deus deseja. Deus deseja que nós andemos na força de Deus, no tempo de Deus, sabe? E nós aprendemos aqui que nós não podemos visar apenas a praticidade das coisas. Assim é mais rápido, né? Eu lembro de um ditado que as mulheres mais antigas, né, falavam assim: o que tem que assar frita, que é mais rápido, né? As cozinheiras aí de plantão sabem o que é isso. Então o que tem que assar, vamos fritar, que é mais rápido, né? Tá todo mundo com fome. Praticidade. Deus, Ele não visa praticidade, Ele visa resultados. Ele quer resultados, Ele quer dar resultados para você, Ele quer abençoar você. Hoje nós não temos mais a arca, porque hoje nós não precisamos dela. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo morreu naquela cruz como sacrifício. E através do sangue dele, nós obtemos salvação. E o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Hoje nós, o nosso corpo, nós somos a arca de Deus. Nós levamos a presença de Deus para onde nós vamos. Eu e você carregamos o que é de mais precioso, que é o Espírito Santo, que é Deus dentro de nós. E Ele deseja que para onde nós estivermos indo, nós possamos carregar a presença dEle. Nós possamos falar do amor dEle, ser luz
para o mundo. Ser luz para o mundo. E aí você fala, Miriam, eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus. São muitas vozes, eu não estou conseguindo entender qual é o caminho. Deus te chama hoje para a intimidade. Ele diz, entra no teu quarto, entra e me busca e fala comigo, que o meu Pai, Ele vai ouvir. Eu estarei ouvindo e vou trabalhar para te ajudar, para que você possa ouvir a minha voz e para que você pare de perder tempo com coisas que não te levam a nada. Você já ouviu aquele ditado que muitas vezes a gente fica rodando em círculo? Talvez você esteja rodando em círculo, porque você está procurando um atalho, você quer uma solução rápida, uma resposta rápida, praticidade. E não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha no tempo dele. Ele vai dando a direção, você vai buscando, ele vai te falando, ele vai te ensinando qual o caminho que você deve andar, como agir, como falar, como responder, como corresponder. E no caminho o Senhor vai te dando as estratégias, o Senhor vai te dando toda a direção para aquilo que você tem pedido a Deus, para aquilo que você tem colocado diante dele. Não seja familiar, não deixe que a sua vida com Deus se torne uma vida sem graça, sem amor verdadeiro. Não deixe que o amor esfrie no seu coração. Não deixe. Não se deixe desanimar, desistir porque as coisas estão difíceis. Não. Olhe para Jesus, olhe para Ele, porque Ele é aquele que está conosco todos os dias e nos ajuda e nos ensina. O Espírito Santo nos ensina e nos faz vencer. Olha que lindo, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Aqui em 2 Samuel, a gente leu o capítulo 6, né? O capítulo 5, já aqui no final, né? Davi, ele tá aqui para lutar com os filisteus. Olha só. Olha aí como Davi aprendeu. Olha como Davi aprende a buscar a Deus, a buscar a direção de Deus do que ele deve fazer. Aqui está o exemplo. Olha só. 2 Samuel capítulo 5, versículo 17 diz assim: ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor, olha só, devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor lhe respondeu, vá, e eu os entregarei nas suas mãos. Davi aprendeu a ouvir a voz de Deus, aprendeu a buscar o Senhor para todas as coisas na sua vida, não só para a guerra. E olha, o texto continua dizendo assim: então Davi foi para Baal-Perazim e lá os derrotou e disse, assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. Mais uma vez os filisteus marcharam contra, Davi e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou de novo o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e os ataque-os em frente às amoreiras. Assim que você ouvir o som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército
dos filisteus. Olha só, que tremendo. Davi fez como o Senhor tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Olha só. Então, no momento você vê Davi tomando uma atitude sem consultar a Deus. E você viu que o resultado foi um fiasco. Acabou em morte. Mas Davi aprende que antes de qualquer coisa, ele precisa buscar a Deus, ele precisa buscar a sua direção. E ele nos ensina aqui, a gente vê aqui nesse outro exemplo, aonde Davi vai em combate contra os filisteus. Na primeira vez, ele pergunta e o Senhor fala, vai que eu estou contigo. E Davi derrota, né? Ele vence os seus inimigos. E a segunda vez que os filisteus vêm novamente, ele vira para o Senhor e fala, e aí, Senhor, devo ir novamente atacá-los? E aí o Senhor pega e dá o quê? A estratégia para Davi. Olha a estratégia, presta atenção na estratégia. Ele fala assim, olha, filho, não ataque eles pela frente, mas dê a volta por trás deles e os ataque em frente às amoreiras. Por quê? Olha que lindo. Assim que você ouvir o som dos passos sobre as amoreiras, os passos de quem? De Deus. Quando você ouvir os passos sobre as amoreiras, andando sobre elas, você saia rapidamente, pois será o sinal de que o Senhor saiu à sua frente. Aleluia! Glória a Deus! Olha como Deus dá estratégia. Deus dá estratégia para ele. Deus dá estratégia para você, meu irmão. O Senhor dá estratégia. Quando nós buscamos, quando nós falamos, Senhor, me ajuda, eu não sei por onde que eu vou, eu não sei se eu vou, se eu fico, eu não sei como responder essa situação, me ajuda. E aí você vai diante de Deus e você se coloca diante dele e fala, Senhor, eu preciso, me ajuda, me dá uma direção. Quando você tem intimidade com o Senhor, quando você fala com ele, você consegue ouvir a sua voz. E Davi ouviu os passos de Deus sobre as amoreiras. E aí ele saiu rapidamente, porque ele sabia, como o Senhor havia dito, que Deus iria à sua frente. Hoje Deus diz, ouça os passos, ouça as estratégias que eu estou te dando, porque eu vou à sua frente. Você pode dar um glória a Deus aí, por favor? Deus está falando com você, meu amado. Deus está falando com você. Ele está te dando as estratégias. Aqui nós vemos duas situações em que nós vimos um homem que não pergunta nada para Deus e toma a sua atitude sozinho, com a sua própria força, com o seu próprio entendimento. E depois nós vemos esse homem se arrepender de ter feito isso e voltar atrás, orar, pedir perdão e falar e começar a aprender a buscar o Senhor. Deus, eu vou ou eu fico? Eu faço ou não faço? E aí ele aprendeu. E hoje Deus está nos ensinando com essa história. Com esse acontecimento, o Senhor está ensinando, aprenda a me buscar, aprenda a ouvir a minha voz, aprenda a conhecer os meus passos. Quando você está em casa, quando você está orando, buscando o Senhor, aprenda a sentir, que os teus sentidos nesta noite sejam aguçados para ouvir a voz de Deus, para sentir a presença de Deus junto a você, para sentir o perfume dele. Quando ele chega, a presença dele faz mudar a atmosfera. O oxigênio muda, tudo muda. Porque é maravilhoso estar na sua presença. E o que ele diz, a vontade dele é o quê? Abençoar. Eu vou à sua frente. E eu vou abrindo caminho para você vencer. Eu vou te dando estratégia. Deus te dá estratégia nesta noite. Pegue a sua Bíblia e leia. Leia essa história.
Leia outras histórias aqui, ó. Tantas palavras maravilhosas que temos na Bíblia. Que com essas histórias, o Senhor está nos ensinando. Você é a arca de Deus. Você carrega Deus aqui, ó, dentro de você. As pessoas estão olhando para você e esperando de você uma atitude. Davi era um líder. E na hora de tomar decisão, ele tinha que saber tomar a decisão certa. Porque quando tomava uma atitude errada, muitas pessoas morriam. Muitas coisas, muitas famílias eram dizimadas. Mas todas as vezes que ele buscou o Senhor deu vitória a ele. E o Senhor hoje ele quer dar vitória para mim e para você. Mas ele diz, você precisa ter intimidade comigo. Não se familiarize. Não, só porque você tem uma Bíblia em casa. Só porque de vez em quando você vai na igreja. Só porque de vez em quando você dá uma oferta. Ou você dá um dízimo. Não faça isso. Não se familiarize com as coisas de Deus. Mas tudo que você faça, faça com amor. Faça o melhor. Faça é como se você estivesse fazendo para aquela pessoa que você mais ama nessa vida, que deve ser Deus em primeiro lugar. Amarás, pois, ao teu Deus, não é verdade? Acima de todas as coisas. Em primeiro lugar, ame a Ele. Em segundo lugar, ame a sua família. Ame a sua família. Ame. Em terceiro lugar, obedeça o que Ele tem mandado você fazer. A direção que Ele tem dado a você, do seu ministério. Não sei o que o Senhor tem falado com você, o que Ele tem dito, para onde você deve ir, o que você deve fazer. Obedeça, mas sempre buscando a direção de Deus, para que você seja bem-sucedido. Amém? Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Não perca a intimidade com Deus. Continue falando, continue ouvindo a Deus. E você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Amém? Lembra de Josué? Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Pelo caminho. Ensinando aos filhos. Em casa. Na escola, na faculdade, no trabalho. Meditando, orando, falando com Deus e sendo exemplo para as pessoas. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês nessa noite. Amém? Deus te abençoe, Cida, por estar conosco. Sidney Lopes, Joselina Silva, Gisleide, Nathalie Silva, Leci. Deus te abençoe. Glória a Deus. Sara, Robson, Deise. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça a palavra dele entrar na sua mente, no seu coração. E faça brotar dentro de você. Restaurar em você o primeiro amor. Busque o Senhor em todo o tempo. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe. Tenha um ótimo domingo, final de domingo. E Deus abençoe a sua semana, que começa hoje, né? Tá certo? Glória a Deus. Compartilhe essa palavra com aquelas pessoas que você sabe que precisa. Compartilhe. Compartilhe a palavra de Deus. Seja um evangelista assim como eu estou sendo. Leve a palavra de Deus para longe, para que as pessoas possam ouvir, entender, aprender e saber que Deus ama cada um de vocês. Deus ama cada um de vocês. Deus te ama, por isso Ele se importa. Amém? E Ele nos ensina todos os dias. Vamos colocar em prática a sua palavra, os ensinamentos do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Beijo. Fica com Deus. Tchau.